que falam, né? Na história. Não contei, né? Mas ele fala, né? Foram 400 e poucos, se eu não me engano. Isso é né? bastante luta, né? Eu não sei. Eu não sei quantas lutas ele fez, mas as lutas que eu vi, ele nunca ganhou pro ponto. Sempre finalizou. Eu tava com o grande, pequeno, né? Não, Só que várias pessoas, vários famosos várias lá na modalidades, época, famosos da época. Uhum. E ele realmente... Aí você vai me perguntar qual era o diferencial. Pô, o cara ganhava todo mundo. Ganhava todo mundo, não sei, era dele, ele treinava, né? Tinha agilidade, ele tinha uma força diferenciada. Você que é lutador sabe, tem cara pequeno com força de cara grande com força de cara pequeno, né? Então o cara tinha muita força, muita elasticidade, muita técnica, garra. O cara era bom, o cara era melhor mesmo do que os outros mesmo. O cara era fera. Você acha que ele foi o diferencial dos irmãos ou também teve outros? Não, o Hollis era... O Hollis era melhor do que o Ricos. Caramba, é mesmo? Era, o Hollis era melhor. O Hélio levava o Ricos para treinar com o Hollis. Apesar do Hollis ser mais velho do que o Ricos. Para ser sparring, você fala? Não, para treinar mesmo. Para treinar, porque o Hollis botava o Horion também na época para treinar com o Hollis, né? E o Hollis superava todo mundo. Dizem, né? Eu já ouvi falar que talvez o Rickson pudesse passar por ele, mas na época... Né? Aí diz que um dia ele finalizou o Hollis também. A gente não sabe, às vezes... Hoje um faixa azul meu me finalizou, um magrinho, mas eu deixei, entendeu? Então, eu tava brincando com ele, entendeu? Então, eu acho que isso aí, se pegou um dia, acho que na maioria das vezes nunca pegou, né? O Hollis era considerado o melhor da família, era o segurança, era o número 1, né? Que garantia a família. E logo depois que ele faleceu, o número 1 passou para ser o Rickson Gracie, entendeu? 0-1, né? 0-1, E todas as lutas ele ganhava, finalizava, o nego gritava 10, 9, 8. Quando ele começava a encaixar o golpe, o nego começava a contar na arquibancada. Era legal ver a luta do Rickson. Né? E eu fui com o main event da luta do Rickson. Caraca, quando eu ganhei a faixa preta, tinham poucos faixa preta, né? Então, hoje tem 10 tatames, né? Antigamente tinham 2 tatames. Eu me lembro que a minha luta foi uma co-main event antes da luta final, que era Rickson e Rigan Machado, que hoje dá aula em Hollywood, para os artistas de Hollywood. Os irmãos Machado, né? O Rigan lutou com ele. Eu já lutei com o Rigan também, já lutei com outros Machado também, já fiz muitas lutas boas com os Machado também. Mas nesse dia eu lutei o co-main event com o Ricardo Americano e depois o Rickson lutou contra o Rigan. Então, quer dizer... Ficavam assim, tipo 10, 12. Foi aqui no Brasil? No Rio. Foi no Fluminense, Clube do Fluminense. Então, tinham 2 tatames, o campeonato todo. Quando eram os faixa preta, eram tão poucos faixa preta que acabava, era só um tatame só, e o outro tatame a gente ficava aquecendo ali. É mesmo? Todo só mundo tinha junto. Um tatame. Tinha 12 faixa preta lutando. Caramba. 12 faixa preta, sei lá, 12, 20, não me lembro, era muito pouquinho, cara. Então ficava todo mundo ali num tatame aquecendo para lutar nesse outro tatame, que o campeonato todo era feito com 2 tatames, entendeu? Caraca. Então eu tive esse prazer também de lutar na mesma categoria do Rickson, até 83 quilos, eu e ele, né? E ele falava assim, meu irmão, se tu perder, eu corro atrás. Agora se tu ganhar, tu é o campeão. Isso no peso. E eu cheguei a perder umas lutas lá e ele comprava o barulho. Depois ele ganhava do cara que me ganhou. Então ele era o cara. Agora, vocês já chegaram a se encontrar assim Não lutava com o Rickson. Não, mas já chegaram a... Fechar, cara, teve uma história. Não Isso tinha, é jiu-jitsu, né? Não tinha tanta gente. Eu me lembro uma vez que eu fui lutar num campeonato desse, tinham poucos campeonatos. Aí fui lutar, né? Já era faixa preta. E eu me lembro muito bem que, nervoso, eu ia lutar nervoso, né? Adrenalizado, porque a gente não sabe com quem que a gente ia lutar. Aí eu me lembro que o Rickson vira pra mim e fala assim, Maribu, não tem ninguém na chave não, vamos fazer um soltinho? Porra, eu falei, peraí, tu vai me pegar aí na frente dos outros aí, porra. Aí, não, vou fazer um soltinho. Porra, eu não fui, cara, eu deveria ter feito, porque isso ia ficar na memória de algumas pessoas ali. Mas a intenção dele era dar um treino ali comigo, entendeu? Na frente dos outros. Lá na competição, Na competição. Mas antigamente, como ele já deve ter visto, a gente, quando 2 ganhavam da mesma academia, o professor pegava as 2 medalhas e, às vezes, você lutava com o cara na tua academia, mas não lutava na frente dos outros. Ah, é? É.